Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai ter um papo sobre processos de vendas. Onde vive, do que se alimenta, como se reproduz e onde mora. Brincadeiras à parte, estamos com... Léo agora já é co-host, né? Leonardo Alexandre, sócio da Growth e Head de Acquisition. Seja bem-vindo, Léo. Pois é, já virei co-host, né? Já não é o primeiro podcast, então tô... Bom, depende da perspectiva. Pela minha, você já fez vários, né? Mas... É. Eu não vou deixar de zoar o Luan. Aí, Luan, vai ser eterno. Já era. Agora é pra Ele vida. tá com o microfone pra se defender, né? Pelo menos isso, né? Bom, pra quem não tá acompanhando a piada interna, nós gravamos alguns episódios que foram formatados, né? Depois o Luan explica exatamente como isso aconteceu. Junto comigo, Prefiro não tá? comentar. Thiago Rodrigues, mentor da Growth e atualmente tocando a área de educação e 10x da Growth. Muito obrigado, Rodrigues, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, estou aqui compartilhando essa experiência com vocês e aprendendo muito com vocês, tentando agregar um pouco de valor para todo mundo, sabendo como que funciona o processo de vendas aí da Growth Machine. Boa, boa. E bucha não falta, né? É só um pouquinho só. O que resolver não falta, é verdade. Mas, cara, começando direto, dando pontapé inicial, o que é um processo de vendas e por que uma empresa precisa se preocupar com o processo? Independente do segmento de atuação, você, Léo, que já tô no B2C, já tô no B2B, né? Mas manda aí, cara, por que você acha que é importante definir processos, principalmente na ponta de vendas e de aquisição? Cara, assim, quando você tá sozinho, você não tem o processo, até dá pra levar, entendeu? Tipo, mas quando você começa a ter mais pessoas no seu time, que inclusive que fazem a mesma função, pô, o processo começa a se tornar essencial, porque você precisa que essas pessoas performem, né? Tenham uma performance adequada. E se você não tem um processo tanto de treinamento quanto de acompanhamento, você não vai conseguir nem ser justo com cada pessoa do seu time, né? Pra dizer se tá tendo um resultado adequado ou não. E nem também ajudar ele a ter mais performance ou ela a ter mais performance, né? Acho que ele tocou num ponto bem específico aí, que é a parte da metrificação. Então, se você não tem processo, você não tem métrica. Se você não tem métrica, você não tem dado. Se você não tem dado, você não consegue melhorar o que você está fazendo. Então, um dos pontos principais para mim dentro dos processos é a metrificação do que está acontecendo. Então, primeira etapa, você estipula uma meta. Depois você coloca algumas tarefas. Dessas tarefas você cria processos. E depois de você criar processos, você começa a ver as métricas realmente acontecendo. E aí você consegue saber realmente quem está fazendo mais, quem está fazendo menos, como que a gente pode otimizar essas métricas que estão acontecendo. Sem métrica a gente vai simplesmente para a parede, a gente não sabe para onde que a gente está indo, né? Não, e assim, hoje eu não acompanho mais projetos, né? Na verdade, no 10x tem alguns projetos que eu acompanho, mas por padrão, né? Desde 2019, eu não sou mais um mentor da Growth, né? Hoje eu tô muito mais na estratégia, né? E tipo, dando a direção. Mas eu percebia, cara, que até mesmo antes de começar a Growth, né, cara? Na primeira vez que eu montei uma máquina de vendas, muita gente vinha me pedir mentoria, principalmente porque o cara, tipo, tinha investido numa ferramenta, tinha contratado a agência X ou produto específico lá e tal. E falava assim, cara, contratei as ferramentas mesmas que você usa e não tô tendo resultado, né? E aí eu ia ver o que o cara tava fazendo. E aí quando eu ia ver, cara, assim, tipo... O cara às vezes tinha mais de uma ferramenta que fazia a mesma coisa, e foi direto pra tecnologia, foi direto pro hack ou pro plugin, mas é tipo você pegar uma Ferrari, né? E ir pra uma estrada de chão. Cara, mano, se não tiver asfalto, ou se você não souber a direção ou o endereço que você tá indo, cara, toda a tua energia vai ser jogada fora. Né? E o grande ponto que a gente bate muito na máquina de vendas e tal é o cara entender onde está o gargalo, né? E otimizar o seu processo a partir do gargalo, porque se o meu gargalo, em 99% dos casos, é geração de lead, se meu gargalo é geração de lead, se eu não tenho oportunidades qualificadas o suficiente para bater minha meta, enquanto eu não resolver isso, não adianta eu colocar qualquer ferramenta ou qualquer investimento, porque eu só vou estar, né, tornando mais cara a minha estrutura e não necessariamente aumentando a minha receita. Mas, cara, pegando assim, tipo, na ponta da implementação da máquina de vendas que a Growth faz, né? Cara, o que você entende ali que é o primeiro passo ou o ponto mais importante que a gente entrega de valor para quem está passando por uma aceleração nossa ou por uma mentoria como o 10x, para que o cara tenha mais resultado em relação ao processo?
Primeiro, você tem que entender para quem você vende, né? Esse é o primeiro ponto ali, você tem que entender para quem que você vai vender e para quem você não vai vender. Quem são os seus red flags, né? Então, para quem você realmente não vende. Quais são Red as... flag, cara, já falou complicado, né? O que é red flag? Pô, o que é red flag? A Luan já tá Até o Luan, irmão, gostei, até o Luan. cara. Então, red flag são características específicas daquelas empresas que você não atende. Ou porque você já não conseguiu passar tanto resultado para aquela empresa, ou porque realmente o seu produto não funciona para eles. Então, se você está fazendo, por exemplo, uma venda de um curso, exatamente de carne, como que faz uma carne, você não vai vender para veganos. Então, isso é um red flag. Se você é vegano, você não compra esse curso de carne, de como preparar uma carne, como fazer um churrasco, alguma coisa desse tipo. Tô até fome agora, hein? Apoio de patrocínio aqui. Se quiser, Monster, fica à vontade. Mas... Mandem, você que tá ouvindo esse podcast ou assistindo no YouTube, manda pro Instagram da Monster, tá? Ajuda a gente nessa. Nossa, por favor, já viciei todo mundo aqui dentro da grupo já. Mas, voltando, então, você entende para quem você vende, sabe os seus red flags, entende ali qual é o seu perfil de cliente ideal. Depois que você entendeu, você começa a fazer processos ali de geração de demanda, qualificação desses leads que estão entrando, e aí você passa para a parte de pré-vendas, e depois da parte de pré-vendas você parte para a parte de vendas, e aí sim você chuta pro gol, né? Sabe, só tipo pegando um gancho do red flag, e aí eu quero jogar uma pergunta para você, mas na minha primeira empresa que eu montei a máquina de vendas, assim que eu comecei a gerar demanda, eu fui para vendas meio que para validar o processo e tal. E aí eu não tinha o red flag. Aí caiu um importante grupo de educação. Cara, fui lá, fiz reunião e tal. E avião pra cá, avião pra lá. E aí o diretor da área hiper empolgado comigo. Não, porque a gente vai botar aqui, vai arrebentar. Eu já fazendo conta, quase fazendo dívida já com a comissão, né? Porque eu vi, pô, era um puta de um projeto. E aí me mandou pro CIO. Aí o CIO fala, tal, teu produto faz tal parada? Faz sei lá o quê? Faz sei lá o quê? Faz. Aí, cara, assim, tipo... O cara fez 5 testes de vulnerabilidade, teste de invasão, teste de sei lá o quê. Aí não tinha mais teste pra fazer. Aí o cara que tava me atendendo sumiu, né? Aí, pô, passou um tempo. Aí eu ligando pro cara pra caramba, tipo assim, cara, negócio fechado, já em TI, indo pro jurídico e tal. Eu falei, cara, e aí, o que aconteceu? Ele falou, então, cara, deixa eu te falar. Não sei nem se eu posso falar o nome, né? A gente é cliente corporativo de uma importante empresa de tecnologia, né? Fundada por um cara chamado Bill. Não é o Buffalo Bill. E aí, cara, quando a gente, por ser cliente corporativo, eles dão gratuitamente esse produto que você tá vendendo. E aí eu, assim, gastei 6 meses, reunião, viagem, o caramba, 4. A partir desse momento eu tinha uma pergunta dentro do meu processo de qualificação que é, cara, você é cliente corporativo do Bill? Né? Se o cara fosse, tipo, o SDR já descartava, nem avançava pra frente. Então, o red flag, eu sempre brinco que é igual... eu não sei como é que é o nome do que tinha aquela série dos caminhoneiros, que ele falava, é cilada, Bino? É cilada, é muito cilada. Porque a presença do red flag, tipo assim, ele tem toda a característica de ser um deal legal, de ser uma venda boa, te ilude, você gasta uma energia enorme e no final você descobre, se tivesse feito uma perguntinha, você não gastava esse tempo todo. Mas é interessante isso que você falou, porque quando você não sabe qual é a sua red flag, você começa a tentar vender pra todo mundo. E aí tenta ali, e até o momento que você pega essa red flag. Então, por isso que a gente gosta de fazer teses. Então, a gente faz uma hipótese de nicho. A gente bota uma teoria, e dessa teoria a gente parte pra prática, para realmente, com métricas e tudo mais que a gente já conversou antes, chegar realmente no seu nicho ideal, né? No seu cliente ideal. Então, se você não tivesse tentado vender para todo mundo, tivesse feito esse esquema inteiro, nesse esquema inteiro, você não ia saber que, na verdade, se você vende para o famoso Bill, você não ia conseguir vender, nem para outros clientes, né? Tem isso. É interessante observar também que um comentário muito comum mas eu consigo atender todas as empresas, eu consigo atender todo mundo, meu produto serve para todo mundo. Cara, e é engraçado essa dicotomia do perfil de cliente ideal, né? Porque, cara, é até uma chave assim que pouca gente percebe o porquê do ICP, né? O porquê do definir o perfil de cliente ideal. Porque de cara, quando você olha pra isso, parece que você tá, tipo, restringindo, né? Então, pô, vou faturar menos, né? Se eu focar em um segmento... Cara, eu atendo hoje 40 segmentos, né? Faturo X. Se eu focar em um, cara, eu vou dividir esse X por 40, na teoria, né? E chega na prática. Cara, e é outra parada, mano. E é impressionante como faz uma diferença bizarra. Mas
Tipo assim, a galera não percebe qual que é o principal ativo de focar em um único tipo de cliente. Na tua opinião, assim, cara, qual que é o grande ativo de focar num único tipo de cliente? Você diminui esforço para você aumentar seu faturamento. Tá, mas por quê? Por quê? Imagina você conversando com qualquer tipo de empresa, falando sobre qualquer tipo de dor, sobre qualquer tipo de benefício para essa pessoa, tanto para a pessoa quanto para a empresa, tá? Então, quando você restringe isso a um nicho específico, você começa a entender que, na verdade, aquele diretor de vendas ou aquele diretor de TI ou qualquer outro que seja, ele tem uma dor lá dentro da empresa dele que a sua solução atende. Então, se o diretor de TI de serviços financeiros, por exemplo, tem essa dor, não necessariamente o diretor de TI de agropecuária vai ter a mesma dor. Então, se você está falando ali com serviços financeiros, TI, você começa a entender, cara, como que o meu produto consegue agregar um valor para você. Tanto para você como pessoa, né? Porque se você tem mais, por exemplo, tempo de vida, você começa a ter seu tempo de vida esquematizado para sua família. Então, cara, esse meu sistema aqui vai preparar para você um tempo específico com a sua família. Você vai passar mais tempo com seu filho, com a sua mulher, com o seu marido e tudo mais. Então, poxa, para sua empresa, cara, você vai conseguir fazer com que a sua empresa fature muito mais, comece a fazer outro tipo de rodada, um faturamento muito maior. Então, fazer esse link entre o seu nicho e como que ele pode agregar valor para essa empresa faz com que você mude o jogo. Então, você para de gastar tanto tempo vendendo para diretor de TI de agropecuária e começa a gastar tempo para pessoas que realmente querem. E quando você bate na dor que ele tem, tá lá, você começa a fazer mais vendas. Então, eu concordo, mas faltou uma coisa na tua resposta. Então pode me complementar, tô aqui pra isso. Não, porque assim, se você, tipo assim, o primeiro cara que falou de ICP foi o Lincoln Murphy, que é um cara da Six Venture que ele é especialista em Customer Success. Ele já teve muito associado com uma ferramenta chamada Gainsight, né, mas depois ele acabou se desassociando e ficou muito associado a um fundo de investimento. Mas o perfil de cliente ideal em específico, ele é muito mais de Customer Success do que de vendas, porque foi em Customer Success ou gestão de sucesso do cliente que surgiu esse conceito, que quando eu acho o cliente ideal eu entrego mais sucesso para esse cara. Mas na nossa ponta, você respondeu o que eu queria, mas o principal ponto é o seguinte: quando eu não tenho um nicho ou quando eu não tenho um foco, o que resta para mim é falar de produto. E para eu falar de produto, eu só vou estar me comunicando com uma parcela muito pequena das pessoas que têm consciência de que precisam de um produto. Por que a gente pega um montão de prospecção? A gente tem um grupo de WhatsApp, né? Prospecção merda, né? Educadamente, onde a gente joga todas as prospecções horríveis que a gente acha. Por que a galera prospecta falando de RP, falando de produto, falando de serviço, falando do que faz e não da dor? Porque o cara tenta vender para todo mundo e não posicionou. Então, para mim, assim, na perspectiva de construção de processo de vendas, o principal ativo de eu definir um perfil de cliente ideal é para eu conseguir me comunicar com alguém que não me conhece, explorando um problema que ele tem, porque senão a única coisa que sobra é falar de produto. Concorda? Pois é, e quando você entra em produto, cara, pô, você vai começar a falar de preço, você vai competir com o preço. E aí, aí seu cliente vai começar a comparar o seu preço com o do concorrente, com o do outro concorrente. E aí, você vai fazer o quê? Baixar o preço? Pois é. E não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Tipo, cara, ou eu me posiciono e aí... Eu não sei se eu já contei essa história alguma vez em algum podcast, mas é uma piada ruim. Se vocês não quiserem rir, vocês não precisam, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Então, 2 vendedores estavam andando numa floresta. Quando eles olham pra trás, eles percebem um urso gigante. Você já ouviu essa? Algumas vezes de você. Já ouviu? Já ouvi. Pô, aí não tem graça. Não, pode contar aqui. Tá, beleza. Pra quem não ouviu. Pra quem não ouviu. Pra quem não ouviu. Vou fingir que eu não sei, vai. Tá bom. Vendedor número 1, cara, falou, velho, morri, já era, né? Esse urso vai me pegar. Vendedor número 2 começa a amarrar o cadastro, começa a se alongar, né? Aí vendedor número 1 vira pro número 2 e fala, cara, olha o tamanho daquele urso, mano. Você não tá vendo que a gente não vai conseguir correr mais do que ele? Vendedor número 2 vira pro vendedor número 1 e fala, eu não preciso correr mais do que o urso. Eu só preciso correr mais do que você. O urso só vai comer uma pessoa. Não, mas assim, cara, isso é posicionamento. Não, assim, com a galera certeza. acha que posicionamento é você ser a melhor opção de todas e, tipo, né? Tipo assim, se você pegar a estratégia competitiva do Potter, ele fala o seguinte: a pior estratégia de diferenciação é pela tecnologia. Porque a tecnologia, além dela ter cada vez ciclo de vida mais curto, ou seja, o iPhone, né? Pô, lançou, você lança, vai lá,
Tu comprou o 13 ou tu comprou o 12? 12. Tu compra o 12. Aí, pô, passa 6 meses, o 12 não vale mais nada e o nego lança o 13, né? Então, assim, se eu quero liderar no mercado pela inovação, o que eu vou ter que gastar de P&D vai consumir minha margem absurdamente. No lugar de fazer isso, né, se eu conseguir me posicionar estrategicamente pelo posicionamento e não pela tecnologia, eu consigo achar um segmento de mercado que não valoriza tanto e que eu consigo entregar um puta diferencial, que foi, por exemplo, o Nintendo Wii, né? Se você olhar o Nintendo Wii, cara, não tinha grandes gráficos, não era incrível, mas ele foi num segmento específico que não era tão crítico à questão de design e tal, e queria muito mais jogos usuais, e com isso criou uma puta estratégia de mercado. Thiago, você falou P&D, o que é isso? Pesquisa e desenvolvimento é a área da empresa responsável, não necessariamente pela inovação, né? Porque, tipo assim, quando você bota inovação em P&D não é tão bom porque, né, são pessoas muito técnicas, muito científicas e tal, mas é a área responsável por trazer coisas novas, ou trazer novas tecnologias, trazer novas transformações. Mas a gente continuando então, velho, tipo, definir perfil de cliente ideal. Agora, como é que eu vou conseguir criar um bom processo de venda para o meu cliente ideal? Aí começa a complicar bastante, né? Porque trazer isso para uma realidade mais simplificada... Tá, mas o que a gente faz na aceleração? Ah, tem muita coisa. Então vamos lá. Primeira coisa, como que você vai entrar em contato com essas pessoas, né? Então agora você já identificou qual é o seu perfil de cliente ideal, já começou a entender um pouco das red flags, já sabe o seu nicho, já começou a fazer algumas hipóteses ali. Você tem que, para você fazer isso, você precisa entrar em contato com eles. Como que você faz isso? Você pega e começa a fazer cold call, cold mail, social point. E aí, Luan, antes que você fale alguma coisa, cold call é quando você entra em contato com a pessoa por telefone, né? Então você faz um script de ligação ali, personalizado para esse tipo de cliente, sempre pensando nisso, nas suas dores, nos seus benefícios. Você faz o cold mail, que é e-mail frio, né? Você vai mandar e-mail para essas pessoas. E você também vai começar a entrar em contato em redes sociais, né? Social points. Então você vai fazer pontos de conexão com as pessoas em redes sociais. Essas redes sociais podem ser WhatsApp, pode ser LinkedIn, pode ser qualquer outra que você consiga atingir o seu cliente. Tá, mas tem um ponto importante em tudo que você falou. Qual? O que eu vou escrever nessa desgrama desse cold e-mail, ou o que eu vou botar nesse roteiro de ligação? Como é que eu vou adivinhar o que esse cara precisa saber ao longo do processo de prospecção? Então, você pode fazer, ou se você não tiver nenhum cliente, né? Se você não atendeu nenhum cliente, se você não fez nada disso, você começa a fazer uma hipótese, né? Fazendo só de, sabe, pensar no que a pessoa pode ter de dor. Só que se você tem já cliente, você faz uma jornada de compra desse cliente que você já atendeu e você teve resultado. O que eu queria. É exatamente isso. Já escutei algumas vezes já. Então, quando você chega e começa a fazer a sua jornada de compra, né, do seu cliente, quando você faz entrevistas realmente com eles para saber o porquê deles terem comprado de você, o porquê, qual era a dor que eles tinham no momento e como que você resolveu isso para eles. Se você quiser fazer algum complemento de alguma outra pergunta que a pessoa possa fazer nessa entrevista. Não, assim, a principal reflexão, e aí eu quero jogar um pouco pro Léo de como a gente tá fazendo isso na nossa ponta de conteúdo, é que o vendedor ele fica muito na cabeça dele de que ele tem um processo de vendas, né? Uhum. Só que, se você refletir a fundo, não existe processo de vendas. Ninguém gosta de ser vendido. A gente adora comprar, mas a gente não quer ser vendido. Uhum. Né? Porque se você foi vendido, você foi persuadido, você foi enganado, você foi whatever. E o grande objetivo pra quando você vai construir um bom processo ou uma boa máquina de vendas é você entender quais informações esse cara precisa ao longo da jornada de compra, né? E como é que você supera cada uma das etapas, desde o momento que ele não sabe o que precisa de você, até o momento que ele toma a decisão entre você e as melhores opções, e as outras opções existentes, e você, tipo, cria um processo onde você tá municiando esse cara ao longo das etapas para que ele possa tomar a melhor decisão, entendeu? Então acho que esse é o grande desafio. Assim, é impressionante que essa é uma atividade tão simples, saca? Que quase ninguém faz, né? Tipo, e eu tava falando isso outro dia numa live, assim, cara, a maioria dos times de vendas, eles são profissionais ou são amadores? E aí? Eu acho que são amadores. Cara, pensei, tua última experiência, você entrou, eu tava querendo comprar uma TV, né? Aí você entra no shopping e fala assim, na loja do shopping, fala assim, cara, qual que é a diferença dessa TV e dessa TV? Aí o cara começa a falar, não, porque essa aqui tem tantos lúmenes e sei lá o quê, e ela é QLED, e ela... Tá, mas qual que é a diferença pra mim, né? Aí o cara, tipo, trava, não consegue. Porque os caras são treinados única e exclusivamente em falar de características técnicas do produto. Raramente você vai pegar um negócio
Porque o cara é treinado para, tipo, te ajudar a tomar uma decisão. Pois é, e aí, pô, ele não consegue entender a importância da TV pra você, no caso ali, nesse exemplo, né? Não, tipo assim, ele não consegue refletir do tipo, pô, tudo bom, Rodrigues? Muito prazer, cara. Meu nome é Thiago, seja muito bem-vindo à minha loja. Agora me conta, você tá atrás de uma TV? Você joga videogame? Você quer ver stream? Você quer ver TV aberta? Você quer ver futebol? Pra que é a tua TV? Ela vai pro teu quarto? Ela vai pra tua sala? Me explica, né? Tipo, Cara, e não, e é até engraçado que, por exemplo, ano passado eu passei por uma situação semelhante, né? Eu fui comprar um armário. Aí, obviamente, eu fui em algumas lojas, né? Cara, eu acabei comprando um armário mais caro, numa loja mais cara, mas foi porque eu tive um acompanhamento, um atendimento muito melhor, né? E não só atendimento, mas como também essa questão do questionamento. Cara, pra que você precisa disso? Qual a necessidade? Onde é que isso vai estar? Entendeu? Então, foi um diferencial que eu vi que, cara, nos outros locais não teve. agora tem uma loja no shopping que é o bicho, mano. Qual? Não, pensa aí. Agora eu fiquei curioso. Eu também tô querendo saber. Cara, e é impressionante, quando o cara investe em processo, ele fica melhor. Ortobon, mano. Disserte sobre. Porra, cara. Primeiro, né? Passa na frente da loja. Tipo assim, ó, isso é um hack importante que eu sempre faço, tá? Tipo, e eu falo isso contigo direto. Percorre o funil dos outros. Percorre o funil dos outros. Toda hora. Analisa o funil dos outros. Cara, assim, HubSpot, tá? Cara, se cadastra na HubSpot. Os caras de lá daqui a pouco vão me xingar. Mas assim, velho, o processo de vendas dos caras é igual um processo seletivo. Eles estão o tempo inteiro falando assim, não, cara, eu preciso entender se você está preparado para usar o HubSpot. Saca? Tipo, então assim, não é que eu estou te oferecendo o meu produto. Eu estou avaliando se você está dentro do seleto grupo que pode fazer parte dos meus clientes. Então, você muda o jogo, né? Agora, cara, qual que é a parada do Ortobon? Primeiro, o cara tá usando um jaleco branco, tu já reparou isso? O que suja lá no Ortobon? Ah, mas ali tu tá passando autoridade ali de Não, especialista, beleza, irmão. beleza, Ali é beleza. diferente. Mas, assim, eu quero um dia conhecer esse maluco que tá lá. Inclusive, se estiver ouvindo, ou se você conhece alguém do Ortobon, manda aí que a gente quer trazer ele aqui pro um podcast. Inclusive, eu tenho um brother que trabalhou lá, o Jordão. Mas, pô, esse cara é um gênio, mano. Esse cara é um gênio, porque ele botou o cara que vende colchão de jaleco branco, irmão. É um doutor do sono, o cara é brabo. Doutor do sono. Segunda parada. Tipo assim, quando você for casar, que você for com a tua namorada, tu vai perceber. O cara te ignora, ele só dá atenção pra ela. 16 mil, meu irmão, o colchão é o preço do PlayStation, brother. Porra, que eu vou. E muito jogo, né? É muito jogo. 6 mil ali. Depois que você casa, você descobre que você usa mais o PlayStation do que o colchão. Ai, meu Deus. Cara, tomara que a Sabrina não escute esse podcast. Thiago cancelado, hashtag. Não, mas assim, cara, tipo, o cara sabe que ele tem que influenciar a mulher a decidir pelo colchão, porque, cara, o homem não vai pagar 16 pau. E é muito bom um dos nossos colaboradores aqui, ele tá num processo agora de casamento, né? E aí eu perguntei, cara, como é que tá aí? Como é que estão essa conversa? 2 até, acabei de levantar a mão ali, outro. E aí ele falou, não, tá legal, mas como é que tá essa reunião com eles? Como é que tá isso tudo? Ele, cara, o cara fica toda hora tentando jogar em cima da minha namorada, da minha noiva, né, no caso agora, pra tentar vender mais coisas. Eu fico tentando parar, mas ele só joga em cima dela, que sabe que ela vai querer muito mais coisa dentro da festa, e aí o faturamento também aumenta, né? Não, mas assim, brincadeiras à parte, cara, velho, o cara que, tipo... O que é isso, né? A gente tá brincando com a questão do ortomon, mas primeiro, pô, o jaleco você já falou, gatilho mental da autoridade, você olha pro cara de gatilho mental, você olha pro cara de jaleco e fala, pô, o cara é um especialista, porque ele tá com um jaleco branco. E vem lá, cara, tem uma parada escrita, não sei se tem doutor do sono, tem uma coisa escrita aqui no jaleco dele. Essa é a primeira parada. Segunda, pô, ele sabe como é que é a jornada de compra. Porque se o cara dá mais atenção pra mulher do que pro homem, ele pesquisou essa parada. Ele estudou e analisou e percebeu que a mulher influencia mais na decisão de compra do que o homem, entendeu? Então, assim, o cara desenhou de fato um processo. E eles são extremamente consultivos, eles fazem perguntas, eles te conduzem completamente diferente do exemplo anterior que eu dei da TV. Então, independente do teu nicho ou do teu segmento, inclusive tu já ajudou até segmento de arquitetura, né, Léo? Pois é. Independente do teu nicho, se você, cara, para e reflete, assim, tipo, esquece vender, saca? Tipo, eu amo vender, mas não é vender, é ajudar.
Tipo assim, como esse cara toma decisão, quais são as dúvidas que ele tem, quais são as informações que ele precisa e de que maneira eu posso influenciar ele, né, para que ele consiga tomar a melhor decisão. E eu acho que esse é o grande hack. Porque a galera acha que, tipo, é enganar, é botar debaixo do braço. Não, porque também, cara, se você vender pra alguém que não precisa do teu produto, passou. Já era. E aí E você não consegue encaixar a ponta de sucesso, né? Sim. Cara, uma coisa que eu gosto bastante é o spin, né? O spin pra mim é maravilhoso. E entra muito nesse aspecto também, cara. Porque, por exemplo, se você não Explica, pergunta... né? Começou, levantou. Se bem que a gente tem um episódio sobre spin, Tem, né, que tem. deu muito certo. Né? Só você clicar aqui em cima, tem no cardzinho, o Luan vai botar Tá, depois. mas o cara tá ouvindo, tipo, o cara... O card existe se tiver no YouTube, né? Vai tá, Mas se você estiver ouvindo pelo podcast... É bom que a gente pode identificar as pessoas que escutam o Growthcast na rua, né? Que tem alguém... Então, quando você tá trabalhando com spin, você tá trabalhando com 4 palavras ali, né? São essas 4 letras que representam. Então, situação, problema, implicação do problema, necessidade de solução. Então, cara, qual é a sua situação hoje em dia? Que é isso que você acabou de falar do Ortobon. Ou também da TV, ou de qualquer outra coisa do videogame e tal. Então, como é que isso aqui, o meu produto, funciona dentro do seu, da sua vida, né? Depois, qual o problema que o meu produto vai solucionar pra você? Qual a necessidade de solução? Qual a implicação desse problema? Se você não comprar de mim, o que vai acontecer com você? X, Y, Z. Poxa, então você tem uma necessidade aí, né? Então você começa a brincar com perguntas, porque o spin você está fazendo perguntas toda hora para a pessoa, para ela entender que, na verdade, ela precisa do seu produto e não só você tá tentando vender algo para aquela pessoa, sabe? Eu gosto muito do spin. Spin, para mim, é o favorito. Não, cara... E uma coisa legal é que o spin faz com que a própria pessoa encontre a resposta e não você dizendo pra ela. Você não precisa forçar nada, você só Exato. vai conversando com a pessoa naquele diálogo que ela vai achando que é normal, é tranquilo, de repente ela já tá, nossa, eu preciso realmente do seu produto. Não, mas assim, cara, tipo, pra mim tem 2 paradas importantes no spin. Depois, quem quiser ouvir o episódio completo do Spin Cell, ficou bom pra caramba e eu falo bastante disso nele. É que, primeiro é o seguinte, como é que eu diferencio vendedores medianos de bons vendedores, né? E tudo é treinamento, tá, gente? Vendedores medianos ficam muito em situação e pouco em problema e implicação, porque situação é mais fácil, né? E aí, tipo, o Davi conta essa história nesse podcast, que ele fala o seguinte, que ele vendo um roleplay de um cliente nosso, né, dentro lá do nosso processo de enablement, inclusive, né, uma ponta muito importante da nossa aceleração é o nosso time acompanhando o time de venda e o time de prospecção do cliente, então isso está incluído dentro da nossa aceleração, sem fazer jabá, mas já fazendo. Inclusive o link para fazer um diagnóstico gratuito está aqui embaixo, né, como diria Rodrigo, está em cima de você. Arrasta pra cima. Mas... e aí, tipo assim, o vendedor que se conectou com o cara, aí fez uma primeira pergunta de situação, aí o cara meio que respondeu empolgado. Aí, tipo assim, em vez de pegar a situação e ir pro problema, o cara continua em situação, e nitidamente você vê o cara, tipo, perdendo interesse pela conversa. Porque... Tipo, a pergunta de situação, você tá compartilhando um negócio que você já sabe, né? Então você já tem consciência. Cara, quantos vendedores você tem? Qual é o nome da tua empresa? Quanto você fatura? Quanto é o ticket de média? Quanto mais você pergunta a situação, tipo, mais cansativo se torna o papo. Você precisa fazer o mínimo possível de situação para conseguir pegar o contexto do cara para poder descer pro problema. Agora, beleza. Fiz situação, fui para problema. Problema, ele tem um detalhe que você tem que tomar cuidado da maneira como você pergunta. Porque ninguém gosta de mostrar fragilidade e mostrar fraqueza. Nós somos vaidosos por natureza. Quando eu falo que eu tô indo bem em alguma coisa e tal, né, eu tô me fragilizando e isso diminui um pouco a energia. Até não sei se foi o Carlos ou se foi o Patrick que me perguntou no último roleplay que a gente fez. Falou assim, cara, foi você que me perguntou. Por que você não bateu tanto? Lembra? Aí eu falei... Porque assim, tipo, a gente fez outro termo técnico, um roleplay. Roleplay, o que é roleplay? A gente fez um roleplay, né? Eu era o vendedor, o Carlão era o cliente. E aí ele veio com algumas dores e eu bati um pouquinho e já fui direto pra implicação, né? E aí no final, quando eu acabei, ele perguntou, cara, por que você não bateu tanto? Porque quando você bate na pessoa, né, você, tipo, tira a energia dela. Se a pessoa já está consciente da dor, se você... Cara, é que nem você ficar espancando um cara que já caiu no chão, entendeu? Pô, não vale a pena você fazer isso. O cara já está desmaiado, né? Então, você não precisa bater pra diminuir tanta energia, porque se você diminuir muita energia, o cara acaba não avançando. Agora, a venda, ela acontece na implicação, que é quando eu pego o problema e transformo em consequência. Porque, por exemplo, sei lá, você começou a fazer
crossfit, né? Virou crossfiteiro, o cara lá. Crossfiteiro. Pois é. Começou, né? Cara, por que você foi fazer crossfit? Sacou? E aí você vai falar, não, cara, foi fazer crossfit porque você falou que queria mais. O que você queria mais? Esse impulso, né, de você conseguir ter mais inspiração pra fazer outras atividades e tudo mais. Aí beleza, peguei o problema. Só que isso não é o suficiente pra fazer você se movimentar. Eu falei, cara, beleza. Tipo assim, você falou, pô, cara, eu quero respirar melhor porque eu não tô respirando bem. Só que não estar respirando bem é um problema, não é uma implicação ou uma consequência. Cara, e por que você precisa respirar melhor? Pô, porque eu preciso da minha vida, né? Tá, mas Não é? pra que você usa a tua respiração melhor? Então, porque eu tava querendo fazer a meia maratona. E aí não tava conseguindo correr tanto quanto eu corria antigamente. Então começou a fadigar demais. Eu tava fazendo 1, 2 km, 3 e aí começava a cansar demais. E você acredita que você vai conseguir fazer a meia maratona se você não respirar melhor fazendo crossfit? Aí já levei porrada na cara. Não, é Mas isso. é com certeza. É isso, tipo assim, eu impliquei. Porque, e aí, a maioria dos vendedores chega e pega assim, não, pô, não tô respirando bem. Beleza, então deixa eu explicar, o crossfit funciona assim, e você vai correr de um lado pro outro que nem um maluco, retardado mental, vai subir em corda, vai ralar a perna e tal, né, tipo, e não bateu na consequência, que não é o suficiente. Só trouxe o lado ruim. Exatamente, O que eu conquisto com isso, entendeu? Exatamente. E bate muito também com o que o Léo falou. Aqueles 5 ali, inconsciente do problema, consciente da solução, consciente do seu produto e aí virou seu cliente. Então, você entende, começa a entender ali com aquele seu cliente que você tá conversando na hora do telefone, aonde que ele tá. O que tá acontecendo com ele. Se ele já sabe do problema, se ele não sabe, vai começar com a conversa, começar a entender que ele tem aquele problema e aí sim você pode bater nesse problema. Se ele não sabe, tudo bem, você vai começando a conscientizar ele ali, mas se ele já sabe, não precisa ficar batendo mais. Não, e tem outra, né? Tipo assim, vamos supor que não é o teu caso, tá, Léo? Mas você tá gordinho, né? Eu chego e você fala assim, porra, Pois é. essa barriga aí, cara, o que acontece? Você vai ficar com raiva de mim, você vai me xingar, você vai falar, que babaca falar da minha barriga. Exatamente. E galera, quem tá ouvindo, o Léo nem tem barriga. Tá? Mas eu chego pro Léo e falo assim, pô, Léo, cara, como é que tá teu condicionamento físico, velho? Você tá conseguindo hoje fazer todas as atividades físicas que você gostaria? Você considera que o teu condicionamento tá bom, Léo? Cara, não considero. Vai Não, ter que contar a história. Inclusive fizeram uma implicação dessa comigo ano passado, né? E do ano passado pra cá eu já perdi uns 10 quilos ali, comecei a fazer... Porra, sério, cara? É sério. Não Pra parece, né? quem Não quer, parece, mas eu perdi 10 quilos. pra quem quer comprovar isso, por favor, sai do Spotify, Na- vai também no na- YouTube, começa a acompanhar a Boa. gente aqui, Não, é velho. até engraçado que assim, na Growth a gente grava bastante os treinamentos, né? E outro dia eu tava revendo um treinamento que eu dei e, cara, minha cara tava assim, redonda, né? Então, assim, dá pra perceber bastante a diferença quando você vai parar pra ver as gravações mais antigas. Mas, cara, realmente, essa implicação de você sempre estar buscando mais performance. Inclusive, esse final de semana agora, fui Quase morreu. quase morri, né? Fui fazer bike. E desmaiou. É o nosso Não, João J. Fui fazer bike com a galera um pouquinho mais, né? Numa trilha, né? E, cara, eu vi que eu preciso treinar mais. Deu ruim. Não, ó. Pra quem for assistir no YouTube, você vai pegar a foto dele de cabeça baixa. Por favor, bota. Sensacional essa foto. Você viu? Muito boa, muito boa. Mas assim, eu sou um cara extremamente competitivo, né? Então, ferrou, já tô treinando, cara. Agora eu quero ser o top 1 da trilha, né? Não, cara, agora deixa eu te contar uma parada. O Mark Roberge, no Decision Solito Fórmula, ele elege 5 pontos que você tem que analisar no vendedor pra contratar. Não vou lembrar de todos, mas, tipo, tem ética no trabalho, tem coachability, né, que é a habilidade de se provocar, inteligência, eu acho que tem curiosidade e sucesso anterior. Talvez o curiosidade esteja errado. Mas o sucesso anterior, o que ele fala, que é uma característica muito bacana que eu gosto pra caramba, que é o seguinte, verificar se o cara já foi atleta, se o cara já jogou medalha, se o cara jogou competição, se o cara toca algum instrumento, porque são todas habilidades que exigem um alto nível de disciplina. E essa disciplina faz com que o cara performe melhor em vendas. Eu tava dando uma palestra na Sankia, né, há umas 3 semanas atrás, e teve o cara que, tipo, se ganhou como o melhor vendedor, né, da Sankia. E o maluco é triatleta, irmão. O que isso quer dizer? Que a minha meia maratona foi pro ralo. Só isso. Não, então, vou entrar nesse tópico. Tem uma provocação boa aí.
Por que o cara é o melhor vendedor? Porque ele tem um nível de disciplina bizarro, mano. Tipo assim, cara, ele pedala. Cara, eu não sei os números agora, mas o cara pedala 40, depois nada 10, aí É depois muita coisa. corre mais 40. Assim, meu irmão. Tipo, velho, se a minha vida dependesse disso, acho que eu não conseguia, sabe? Mas, pô, pro cara conseguir chegar nesse nível de execução, o cara tem que ter muita disciplina. E venda, muita gente fica associando vendas achando que vender é talento, é habilidade, é convencimento, é C71, e o cara, não, mano. Vender é ter a disciplina de executar o processo. Uma vez que eu tenho o processo, se eu executo os passos da maneira correta, né? O que é o processo? É eu conseguir criar uma fórmula e uma vez que eu reproduzo, eu chego sempre no mesmo resultado. Então, assim, a habilidade de ter disciplina e constância ela é fundamental para fazer com que o processo aconteça. E olha que engraçado, se você não tem um processo, aí entra exatamente nesse podcast. Se você não tem um processo de vendas, acabou. Você não consegue metrificar isso tudo que você falou. A pessoa, se ela é atleta, se ela tem essa gana, se ela tem essa vontade, ela não sabe pra que ela tá fazendo, como que ela tá fazendo, quais são as métricas dela, e ela começa a ficar querendo sair da empresa porque não aguenta mais olhar aquilo ali. Porque ela não sabe se tá indo bem, se não tá batendo meta, se não tá batendo meta, o que que tá acontecendo na vida dela. Então isso é bem importante. Ela não sabe nem onde melhorar. Exatamente, exatamente. Aí, agora é o seguinte, eu tava numa reunião com a Bela. Galera, o Carlos e a Bela estão atrás da câmera, tá? Por isso que eu tô falando deles toda hora, vocês não sabem. Mas... Olá. Mas, cara, vocês viram, lançou um filme no Netflix chamado O Golpista do Tinder. Vocês assistiram esse filme? Pô, ainda não vi isso. Ainda não vi não, mas tô prestes a ver. Cara, esse filme é muito bom, maluco. Assim, tipo, eu não vou dar muitos spoilers, mas o maluco, ele é um golpista que Do usava o Tinder pra dar golpe nas mulheres. Só que, mano, tipo assim, o que o cara fazia? O cara convencia a mulher, tipo, fazia a mulher se apaixonar por ele e depois ia arrancando o dinheiro da mulher. Só que no meio da história, o que você percebe? Que ele tinha modelos de mensagem para fazer esse processo. Então o cara criou um processo para fazer os outros se apaixonar por ele e depois arrancar dinheiro. E assim, né? Aí eu usei esse exemplo numa reunião, não deu tão certo. Mas tipo assim, que você o cara roubou mais de 10 milhões de dólares de diferentes mulheres ao longo de alguns anos, assim. Pô, tipo assim, pode falar que não dá. Meu irmão, 10 milhões de dólares Galera, em isso golpe. não é incentivo pra vocês começarem a golpear dentro do Tinder, por favor. Não, eu posso falar. Não, eu fiquei sabendo que depois o Tinder, tipo, depois desse documentário botou Apesar que o antecedentes Spin criminais. também funciona pra isso, né? Hã? Como é que é? Pra conquistar pessoas por mensagem. Pois é. Não, mas o que eu tô te dizendo? O que eu tô querendo dizer? Por que o cara ficou tão bom? Por que o golpe dele funcionava tanto? Por que ele conseguiu arrancar tanto dinheiro? Porque era o mesmo golpe. A primeira vez ele foi mais ou menos, na segunda vez ele foi um pouco melhor, da quarta pra frente, meu irmão, ele ficou profissional. Entendeu? E qual que é a parada que, tipo assim, que é braba pra caramba? Tipo, galera, não tô estimulando a dar golpe. Por favor, por favor. E nem tô dizendo que ele é um cara legal. Ele é um babaca que deveria ser preso, deveria pagar por tudo que ele fez. Mas assim, cara, ele ia de jato particular, só andava de Gucci, de Louis Vuitton e tal. E tipo assim, e ele ia, tipo, ele aplicava um golpe. Vamos supor que você fosse uma mulher e você fosse outra. Ele aplicava o golpe em você, aí você pagava a passagem dela, aí ela pagava a passagem. E ele ia meio que fazendo como se fosse uma pirâmide de golpes Meu agora. Deus do céu, vou ver hoje. Chegando em casa já tô vendo. Cara, não, mas é muito bom, cara. É muito. É assim, tipo. Cara, a história é impressionante, assim. O maluco. Porra, tipo, o nível de perspicácia ali pra ele dar aquele golpe foi bizarro, mas, né? Tipo, eu não tô dizendo que vender é dar golpe, tá, galera? Mas eu quero dizer o seguinte: modelos e templates ou padrões, quando são repetidos, toda vez que você repete, você se torna um pouco melhor na próxima vez que você vai fazer. Facilitam tua vida. Você não precisa ficar pensando e fazendo de novo, várias vezes, sem você comparar do que aconteceu. Então, se você não compara o que aconteceu, você tá sempre igual. Concordo? Agora Ou até sim. pior. Agora sim, tipo, pra gente fechar, pô, definir ICP, né? Que é o ponto que eu defino estratégia, definir processo, criei modelos e a tecnologia. Cara, como é que você vê a tecnologia nesse fluxo, ou quanto que ela é importante, não é? É necessário eu usar a tecnologia ou não preciso usar a tecnologia para escalar vendas, para escalar lead, para escalar minha máquina? Cara, eu acho que tecnologia pode ajudar principalmente na ponta de organização, métricas, todo esse processo que pode ser automatizado, cara, tecnologia tá aí pra isso, entendeu? Só que ainda assim tem muitos pontos que é a interação humana, né? Por exemplo, hoje a gente pode usar a tecnologia para analisar dados, né?
construção de dashboard, simplificar a visualização de informações complexas, tudo em um dashboard, por exemplo. Cara, é tecnologia. Não, mas quer ver uma coisa? Vai pros dois essa, tá? E aí depois você complementa na ponta de vendas pela perspectiva da aceleração. Mas quantas ferramentas existem na Growth Machine hoje? Tu não sabe. Cara, eu não consigo responder 100%. Mais de 10. Cara, com certeza. certeza. Com Nossa, certeza. Não, e eu posso afirmar com certeza Só em marketing. Cara, Cara, tem... eu não consigo lembrar de cabeça, mas assim, literalmente eu tenho uma lista de ferramentas, acessos, tudo organizado, porque assim, não dá mais pra lembrar de cabeça. A quantidade de ferramentas, de processos que a gente utiliza. E não é só isso, né? Também a interligação entre elas, porque às vezes uma ferramenta depende de uma outra. Então você ainda tem uma outra ferramenta para fazer interligação entre elas. Vamos fazer um esforcinho. Vamos fazer. Ative. Tá. Vai fazer merchanzão assim mesmo? Não. Que isso? Ó, me patrocine, hein? Tô aberto. Zapier. Zapier. Webflow. JoinZap, Webflow. Calma aí, vai contando então, mano. Tá contigo, vai. Ó, JoinZap, Webflow, Elementor ali no WordPress pra conseguir fazer. ClickUp, o Miro. Mobile Monkey. Miro muito bom. Mobile Monkey. O Bot Conversa, que agora é nosso queridinho aí. Tem quanto? Tá em 9. Já vai pra... Data Studio. O Data Studio, o Google Sheets. Aí O bot. O que a gente tá usando de bot? Givo. o Givo, Nossa, é muito, meu Deus do céu. Vai começar a pegar também de vendas ali? Ou só de marketing? Não, então? vai? Não. Mas acho que marketing tem mais ainda, cara. Cara, tem mais. É só porque... Tem mais, é que lembrar de cabeça. A gente ainda usa joga aquele... o Time, tem o... Tem A gente tudo ainda isso. usa aquele lá do Facebook, de disparo de mensagem via... O ManyChat. A gente usa ManyChat ainda? Então, o ManyChat a gente cancelou. Cancelou, isso aí tá. parou, galera. É porque, tipo, não tem mais tanto sentido, né? Quando lançou era bom pra caramba, mas o Mobile Monkey meio que substitui bem o ManyChat, né? Já faz integração geral de tudo, já interliga entre vários. Só que pra conseguir ter organização na cabeça de cada coisa que tem e como que elas se ligam... interligam. Teachable. O Teachable. Tem. A Hotmart pra conseguir colocar ali o nosso demanda infinita. Recente agora. O 10x dentro do Evoluto. Evoluto. Cara, não, e a ferramenta que vocês me mandam o vídeo do YouTube pra ver? Como é que é aquilo? Hã? Frame.io. Frame.io. Você sabia que Tem VideoKill. Sei. VideoKill. Tem aquela outra que a gente ficou usando lá de arte lá. Como é que foi? Como é que é? Que você ficou falando junto com o... Tem 2. Cara, é tanta ferramenta, É né? muita Tem as coisa. ferramentas da Adobe, que é pra edição. Cara, é Photoshop, muita Então, ferramenta. beleza. Não, Chegamos a foi. 15, né? Chegamos a 15. Mais, tem. Passamos ali uns 20 já. Então, mas assim, qual que é a grande parada que aí eu queria te provocar, Rodrigues? Um pouquinho antes do isolamento social, tipo assim, na semana, tá? Eu fui visitar uma empresa em Belo Horizonte e o empreendedor dessa empresa tinha captado uma grana alta, fez um escritório irado, contratou todas as ferramentas, botou a galera pra trabalhar e pum, em 6 meses teve que cortar 80% do quadro da empresa porque a galera não vendeu, né? E a gente falou aqui centenas de ferramentas e tipo, todo mundo, né, segue a gente por causa de ferramenta, quer saber de plugin, de hack, de como descobre o telefone, de como descobre o e-mail. Só que, cara, como é que é a tua percepção? A ferramenta serve pra qualquer momento, tem um momento certo de usar. Todas as ferramentas do planeta vão fazer eu vender mais, porque a Growth usa 15, né? 20, 30. Não, vou responder com um depende, tá? Depende do seu momento, sim. Por quê? Por exemplo, a gente tem um serviço aqui dentro, chamado Growth List, dentro da aceleração, que é um serviço à parte que a gente acaba mostrando ali pros nossos acelerados, né? Então, que é o quê? Simplesmente a gente constrói uma lista para a pessoa, com informações para a gente conseguir fazer a prospecção. Então, a gente pega isso e faz. Antes da gente começar com esse Growth List mais otimizado, a gente tinha pouco processo. A gente não sabia exatamente como que chegava o lead, como que tratava, como é que jogava para lá, para cá, para lá, para cá. Então, era uma coisa muito manual e pouco eficiente. Só que, se você começa a contratar um monte de ferramenta e não sabe como usar elas num processo que você nem desenhou, acabou a sua vida. Porque se você
Por exemplo, primeira coisa de todas, faz o processo. Mesmo desenhando, a sua vida tem estado bem difícil, né? Na ponta de automação, né? Mas aí não tá só automação, né? Aí uma automação, 10x, mentoria. Mas, então, por exemplo, sem processo, sem tecnologia, eu não tava existindo, não Tava dormia. vivo, não respirava. Não O existe. problema que o CrossFit tá resolvendo não é o suficiente. Não é suficiente, não. Mas imagina o seguinte, você precisa fazer um prato. Então, eu vou fazer ali o meu macarrão com molho branco. Então, como que eu tenho que fazer ele? Alguém sabe? Você pega ali leite, maisena, creme de leite, bota um queijo se você quiser, faz tudo ali. Só fala de comida, É né, mano? claro. De novo, cara. Quem quiser. Aí, quando você pega isso e faz, você já sabe todas as etapas que você tá fazendo, que você tá colocando seus ingredientes. Então, agora é o momento que você começa o quê? A otimizar. Antes, quando eu não sabia quais eram os ingredientes, eu começava a fazer errado, testava, começava a fazer alguma coisa a mais ali, e dava errado ou dava bom. O que estava bom, eu otimizava. No momento de otimização, eu começo a usar ferramentas ou artifícios para conseguir deixar minha vida um pouco mais leve. E aí são as ferramentas. Então, quando você está vendendo, você faz o seu primeiro teste, faz o seu segundo, começa a pegar as suas falhas, as suas vulnerabilidades ali no momento que você está tentando vender ou fazer a pré-venda, entendeu elas, começa a otimizar. Até o momento que, poxa, a maioria das coisas você faz tudo automático. Só realmente a parte, como ela falou, de contato pessoal que a gente precisa ter para conseguir fazer uma venda também. Não dá para fazer tudo automático. Tem uma frase do Bill Gates que ele fala o seguinte, que todo processo, né, eficiente, automatizado, se torna mais eficiente. Né? Com certeza. Agora, todo processo ineficiente, quando você automatiza, se torna menos eficiente. Acabou com a sua vida. Pois é, e eu acho que o grande ponto de atenção pra galera que, fica atrás da ferramenta, do plugin e tal. Cara, se você ainda não entendeu como o teu cliente compra, como o teu cliente decide, quais são as dúvidas que ele tem no meio do caminho e como você ajuda ele a tomar a melhor decisão, qualquer ferramenta que você colocar no meio do caminho só vai deixar você menos eficiente. Então, tipo assim, LinkedIn, né? Aí a galera vai lá me ver falando do DuckSoup, ou do Cata Cliente, que são ferramentas que a gente usa no processo de prospecção. Só que se você bota uma mensagem vagabunda, sem vergonha, falando do teu produto e manda para 5.000 pessoas, você só criou 5.000 inimigos, não criou nenhuma oportunidade. Talvez no meio desses 5.000 vai ter um cara que tá desesperado por uma solução como a sua, só que, cara, o nível de eficiência disso vai ser bizarramente baixo. Sim, tentaram me prospectar para vender máquina de engenharia mecânica. Eu falei, cara, com certeza você me prospectou na melhor forma possível, porque eu trabalho com isso exatamente, cara. Aí ele sério e tal, eu não, cara, totalmente errado, não tá. Não, teve uma mulher que mandou mensagem pra mim assim: olá, Thiago, vi que você está disponível para 3 pontinhos. Nós temos um galpão em Santos. Caso você precise armazenar, né, coisas, estamos disponíveis. É o típico de pegou ali uma ferramentinha ali, começou a tentar otimizar, jogou tudo que já tinha na base e vamos ver se dá certo. Acho que isso aí foi uma compra de lista. Não, mas eu adoro esse cara, tipo assim, das duas uma, quando alguém me prospecta errado, ou vira oportunidade dentro do funil, ou vira um slide na minha apresentação, então... Agora tá vendo até conversa no podcast. Pois é, então assim, você que vai prospectar, faça direito. Agora também tem uma outra parada, mano. O produto pode ser ruim, velho, eu juro. Se o cara vier me vender bem, eu compro. Eu compro assim, por respeito à profissão, entendeu? É ruim. O cara vendeu bem, eu compro. O pessoal começa a ligar pro Thiago aí. Galera, última dica pra quem não tem processo, quer montar. O que você deixaria aí de orientação, Rodrigues? Cara, a principal é meta. Entenda que se o seu vendedor ou qualquer outra pessoa dentro da sua empresa não te pergunta qual é a minha meta nesse mês, ou como que eu faço pra chegar nessa minha meta aqui que você tá apresentando, essa pessoa não tá querendo estar junto com você e não tá querendo crescer com você. Então até foi um caso que aconteceu com a gente esses dias agora. Uma pessoa chegou pra gente, cara, mas beleza, qual é a minha meta? Beleza, essa aqui? Show. O que eu tenho que estudar pra chegar nisso aí? É isso? Tá, então vambora. E aí, você entendeu qual é a sua meta, depois da sua meta, quais são as tarefas e quais são os entregáveis. Desses entregáveis, as tarefas, você começa a processualizar elas. Depois que você processualizou, aí sim você começa a automatizar essas tarefas. É meio que um ciclo vicioso, você vai começando a ficar fazendo tudo isso toda hora, e uma hora fica perfeito, você começa a ter métrica, processo, tudo. Então fica lindo. Você, Léo, que dica você deixaria pra galera que tá buscando ter mais eficiência e ainda não tem processo de vendas?
Cara, o Rodrigues descreveu bem, né? Mas eu gosto muito de ter velocidade também, né? Que foi uma coisa até que eu aprendi com você. Que, cara, às vezes é mais válido você ir lá e executar e botar pra rodar do que pensar em construir um Megazord, planejar Deus e o mundo e quando você vai ver já passou 10 anos e você não fez nada, né? Então, tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que sempre estar lutando entre os dois, entre a execução e o processo. Execução e o processo. Então, você sempre tem que estar buscando trabalhar os dois paralelamente. Cara, e que é engraçado, assim, só pegando esse gancho do que você falou, né? Se você olhar toda a metodologia de máquina de vendas da Growth, tanto do demanda infinita, quanto da X, quanto da aceleração, se baseia muito em prototipação, né? Se baseia em fazer testes hipótese e aprender a partir disso. Então, a dica que eu deixo, assim, é que o que impede você chegar no resultado que você gostaria é o que você não sabe hoje. E a única maneira de você aprender isso no menor tempo é você testando. E qual que é o grande objetivo de um protótipo, como o Kanban ou do Sales Model, que vai te permitir criar um processo de vendas mais rápido ou um processo de prospecção mais rápido? Colocar na rua e conseguir colher feedback e saber se está na direção ou não. Então, quanto mais você testar, mais você encurta a tua curva de aprendizado e num tempo menor você chega no processo que efetivamente funciona. Agora entenda, o Kanban é um protótipo, não é uma versão final. O que você vai chegar na versão final testando, pegando feedback, otimizando e respondendo. Não adianta você fazer uma única vez e falar, não, agora tá pronto. Exatamente. E por favor, peguem métrica. Pega a métrica, pega o que tá acontecendo. Porque se você só faz ali aleatoriamente e o seu vendedor começa a falar com vários segmentos também aleatórios, cargos aleatórios, e você não tem essa métrica, você não vai conseguir fazer nada. Você não otimiza, você não faz realmente nada. E um complemento ainda não é só pegar, é parar para analisar. Porque, por exemplo, você pode ter 50 dashboards, mas ninguém tá olhando esses dashboards do que tá acontecendo. Então, pra que você quer 50 dashboards? Ó, e você que assistiu até aqui esse episódio do Growth Cash e tá na dúvida se a tua máquina tá boa, se ela tá ruim, se você quer otimizar, se você quer ter processo, se você quer ter isso tudo que o Rodrigo te escreveu, tá? Aqui nesse podcast, não importa se você tá vendo no Deezer, no YouTube, no Spotify, tem um link para você se cadastrar e agendar uma reunião gratuita com um dos nossos especialistas. O nosso especialista vai analisar a tua operação, o que você está fazendo hoje, e se entender que faz sentido a gente trabalhar junto, ele vai te apresentar uma forma de levar o teu resultado para um outro patamar. Então, se cadastra. Eu vou adorar bater esse papo contigo. Cara, quem quiser trocar ideia contigo, como é que faz? Qual o melhor canal? Só entrar em contato no LinkedIn. Eu vou deixar aí pra vocês depois Não, fala. na descrição. thiago.pinto.rodrigues. Só achar. E se você quiser também, tem no Instagram, thiago.p.rodrigues_. E você, Léo? LinkedIn, leonardo.alexandre.si e Instagram, a mesma coisa. Boa. E se você não me segue, thiago.reis.gm no Instagram, né? thiago.reis.gm no TikTok. Inclusive no TikTok tem uma galera que gosta muito de mim lá, né? Ah, com certeza. Não, tem uma galera boa, mas tem uns haterzinhos também legal. Vai que eu me divirto. E no LinkedIn, Thiago Reis Growth Machine. Vamos pra cima. Valeu.